Pronto, chegamos ao último ciclo biogeoquímico. Eu espero que vocês tenham visto com atenção todos os ciclos anteriores que foram trabalhados. Esse ciclo dessa videoaula é o ciclo do fósforo. Ele é o menos cobrado em questões de provas e quando ele é cobrado, geralmente ele vem associado a um outro ciclo biogeoquímico. Então vamos começar. O átomo de fósforo é extremamente importante para os seres vivos, porque ele vai formar os ácidos nucleicos, que são o DNA e RNA. Lembre-se que o DNA e o RNA eles são formados por nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles têm um açúcar ligado a uma base nitrogenada e a um grupo fosfato. Nós vamos encontrar fósforo também em uma molécula energética muito importante, que é o ATP, que é o trifosfato de adenosina. O fósforo ele também vai ser encontrado na membrana plasmática, porque ele vai formar os fosfolipídios. A movimentação do átomo do fósforo pelos ambientes físicos da Terra e também pelos seres vivos é o que nós chamamos de ciclo biogeoquímico do fósforo. E quando nós comparamos esse ciclo com o do carbono e também do nitrogênio, tem um detalhe muito interessante, porque o nitrogênio e o carbono eles são encontrados na atmosfera, na forma gasosa, só que o fósforo não. O fósforo ele não vai estar presente na forma gasosa. Na verdade, a maior fonte de fósforo que existe no planeta são as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas são aquelas formadas pelo depósito de sedimentos provindos de rochas que, por ação do intemperismo, foram desintegradas em partículas menores e foram transportadas pelos processos de erosão. Então, essas partículas, depois de desagregadas, elas sofreram algum tipo de transporte, seja por ação dos ventos, rios ou chuvas, e esse fósforo ficou localizado então nessas rochas sedimentares de origem marinha. Esse elemento ele também vai ser encontrado em grande quantidade no solo e dissolvido nos oceanos e também nos seres vivos. Vamos entender agora o ciclo do fósforo com essa imagem. O interessante aqui é que o fósforo ele vai ser encontrado no solo na forma de íon fosfato. E esse fosfato ele é extremamente solúvel em água. Então, quando chove, a planta ela vai conseguir absorvê-lo do solo a partir de suas raízes. Então, quando as plantas conseguem absorver o íon fosfato, ele vai começar a produzir membrana plasmática, ele vai estar presente em DNA, RNA e ATP. E aí, quando o herbívoro ele consome, se alimenta dessa planta, ele vai estar consumindo também o íon fosfato que a planta adquiriu aqui do solo. Então, perceba que a partir do momento que o fosfato entra na planta, você tem fósforo disponível para todos os outros seres vivos daquela cadeia alimentar. Então, quando o carnívoro come esse herbívoro, ele também vai conseguir esse fosfato para formar suas estruturas. E agora, olha só que interessante. Esses animais, eles podem conseguir o fósforo bebendo a água do rio. Isso porque ela tem muito fósforo na forma de um fosfato. Esses seres vivos, ao morrerem, ou excretarem urina, fezes, eles vão sofrer a ação dos decompositores. Esses decompositores eles vão devolver o fósforo para o solo na forma de íon fosfato. Esse fosfato que está disponível aqui no solo, ele pode retornar para as plantas. E quando ele retorna para as plantas, e novamente para os herbívoros, carnívoros e assim em diante ao longo da cadeia alimentar, nós dizemos que ele está fazendo parte de um ciclo de tempo ecológico. Isso porque esse ciclo ele vai acontecer de uma forma mais curta e ele vai envolver a participação dos seres vivos. Mas olha só que interessante, esse fosfato ele pode ir para o oceano e lá ele pode sofrer precipitação, formando novas rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, quando elas ficam expostas, elas podem sofrer a ação do ar, por exemplo, e em um processo chamado de decomposição dessas rochas, elas podem liberar novamente esse fosfato. Como podem levar vários anos para essas rochas sofrerem intemperismo e devolverem esse íon fosfato novamente para o solo, nós dizemos que esse é um ciclo de tempo geológico. Ele vai acontecer de uma maneira muito mais longa. E aqui nós vamos ter a participação das rochas e elas vão fazer com que esse íon fosfato volte para o solo ao sofrerem intemperismo. O fósforo ele é utilizado também na fabricação de fertilizantes agrícolas. Então, quando o agricultor ele utiliza o fertilizante na sua plantação,
ele vai aumentar a taxa de fotossíntese da planta e, consequentemente, a sua produtividade. O problema é que, muitas vezes, o agricultor ele não calcula direito a quantidade que tem que ser colocada no solo. E aí, uma parte desse fertilizante, ele vai sobrar, não vai ser utilizado pela planta. Então, essa quantidade que vai sobrar vai ser levada pela chuva para rios, lagos, mares, causando a eutrofização. A eutrofização ela é o excesso de nutrientes naquele ambiente aquático. E aqui vai gerar a proliferação de algas. E você viu esse fenômeno da eutrofização no ciclo do nitrogênio, porque tanto o fósforo quanto o nitrogênio, eles são os grandes responsáveis por esse aumento de nutrientes no ambiente aquático. Além do uso de fertilizantes enriquecidos com nitrogênio e fósforo, o esgoto doméstico in natura ele também pode causar eutrofização. E com essa imagem da eutrofização e também essa frase que fala um pouquinho sobre os 5 ciclos biogeoquímicos e os seus impactos ambientais, nós encerramos essa videoaula. A frase diz o seguinte: muitas crianças elas estão expostas aos impactos ambientais provocados por fatores domésticos, por produtos químicos tóxicos, por alimentos contaminados, água impura, e quando saem de suas casas, elas enfrentam a poluição atmosférica e depósitos de lixo a céu aberto muitas vezes. Então nós precisamos mudar esse cenário, fazermos alguma coisa pelo nosso planeta. Tchau, gente, até a próxima aula e até o próximo simulado. Abraços!